Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Neto Invest e neste vídeo vamos falar sobre as ações da Copel, ações do setor de energia elétrica, uma excelente pagadora de dividendos há mais de décadas. Iremos comentar sobre a companhia, bem como projeções de dividendos e o cálculo do preço teto das ações. Antes de começar o vídeo, se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar minha trajetória pessoal de investimentos, além dos demais conteúdos diários aqui no canal, já peço a sua inscrição. E vamos lá falar sobre as ações da Copel, com código em bolsa CPLE3, CPLE6 e CPLE11. Sobre alguns dados dos seus resultados, a Copel é uma empresa que você vai investir e vai conseguir dormir tranquilo. A companhia tem uma receita líquida crescente ano a ano, salvo esses anos que a companhia teve um salto e depois houve essa queda, mas se olharmos de um horizonte de longo prazo, basicamente tem um crescimento da sua receita líquida em linha reta. Sobre a parte do lucro líquido, patinou vários anos, ficou basicamente 10 anos com os seus resultados andando de lado, mas note o seguinte, nessa parte em verde, a Copel sempre continuou pagando dividendos aos seus acionistas. Então, quem comprou antigamente, olhe para as cotações do passado. O pessoal comprou a 0,4 vezes, 0,5 vezes valor patrimonial. Então tiveram tanto uma boa valorização, bem como vários dividendos aqui durante os anos. E recentemente a companhia melhorou bastante seus resultados, desde 2018 até então, também mudou a sua política de dividendos. Então essa parte em verde, a companhia anunciou grandes dividendos, mas está distorcido aqui, não anunciaram 8 bilhões de dividendos. Além do mais, para nossas projeções de lucros e dividendos, aqui temos alguns pitacos dos seus resultados do primeiro TRI de 20. A companhia conseguiu melhorar seus resultados operacionais, o EBITDA da companhia, em 12,9%. Lucro líquido ajustado cresceu quase 39% no período, saltando de quase 600 milhões para quase 800 milhões comparado TRI versus TRI. Primeiro TRI de 20 versus primeiro TRI de 2021. Dessa forma, isso será primordial para realizarmos projeções de lucros e dividendos para a companhia. E estamos percebendo que mais um ano a companhia entregou melhoras nos seus resultados. Um ponto interessante na Copel é que boa parte dos seus resultados operacionais é da parte Copel Geração e Transmissão. Perceba aqui que a companhia, na parte de geração e transmissão, teve um EBITDA ajustado de quase 900 milhões de reais, sendo que o EBITDA ajustado de todas as operações foi de quase 1,4 bilhão. Então, boa parte do seu resultado é oriundo da parte de geração e transmissão. Esse é um ponto interessante, porque a parte de distribuição, em geral, acaba sofrendo bastante em períodos de crise, ou seja lá quando for, o governo dá uma canetada e congela as tarifas e não permite que a companhia faça o reajuste da tarifa, sendo que os custos da companhia continuam crescendo. Consequentemente, acaba sendo prejudicada. Note que a parte de distribuição da Copel teve uma queda dos seus resultados operacionais de 19% TRI versus TRI, enquanto a parte de geração e transmissão cresceu 30%. Lembrando que o EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Aqui o ajustado porque tira efeitos não recorrentes se houver nos seus resultados. Além do mais, um ponto interessante da Copel é que a companhia está investindo forte. O foco atualmente na companhia é na parte de distribuição, geração e transmissão. Para 2021 está previsto investimentos de quase 2 bilhões de reais. Apenas no primeiro TRI já investiram quase 450 milhões e para os próximos 9 meses de 2021 está previsto investimento de quase 1,5 bi. Boa parte aqui geração e transmissão e na parte de distribuição. Cabe destacar que recentemente a Copel realizou a alienação da Copel Telecom por um valor de 2,4 bilhões. Dessa forma, o presidente da Copel afirmou que os recursos levantados para a venda da Copel Telecom deverão ser aplicados em 3 frentes: investimentos em distribuição, oportunidades de projetos de geração e transmissão e mudanças na política de dividendos para torná-la mais adequada ainda. Ele afirmou que o desinvestimento do braço de telecom foi um importante marco, permitindo que agora a companhia possa focar em negócios estratégicos no setor de energia. Então, como vimos no slide anterior, a companhia está com um programa de investimentos bem robusto e, pelo visto, continuará nos próximos anos. Além de mais um ponto que eu sempre menciono aqui no canal, observar a dívida da companhia. Além do mais, aqui no caso da Copel, porque, como iremos ver, a política de dividendos relaciona o endividamento da companhia. A Copel conseguiu reduzir a sua alavancagem, está com a dívida líquida de 6,2 bi, pegar a dívida bruta e subtrair dos valores em caixa,
e encerrou o primeiro TRI de 2021 com a relação dívida líquida sobre EBITDA de 1,2 vezes, o que é uma situação de endividamento extremamente confortável, principalmente para empresas do setor da energia elétrica, que boa parte das suas receitas são bastante previsíveis. Além de mais, o que é que significa isso? 1,2 vezes dívida líquida sobre EBITDA, cerca de um ano e pouco, considerando os seus resultados operacionais, ela consegue quitar toda a sua dívida. É uma situação de dívida bem controlada, porém, qual é a bronca aqui no endividamento da Copel? É o prazo médio de vencimento dessa dívida em apenas 3,3 anos. Perceba que de 2022 até 2024, a Copel irá amortizar muita dívida. Então, com a bronca no curto prazo, a Copel pode sofrer um pouco ou acabar tomando mais dívida para conseguir amortizar essa dívida. Mas no caso, a companhia tem valores em caixa suficientes para pelo menos honrar essas dívidas aqui, para pelo menos amortizar essas dívidas de 2022 e 2023. Custo médio da dívida, bem baixo, de 5,1%, 55% está atrelado a CDI, 21% títulos de juro longo prazo, 23% IPCA. Qual é a bronca? Selic subindo e IPCA nos últimos 12 meses acumula uma alta de 6%. Consequentemente, esse custo médio aqui da dívida da Copel também tende a subir, possivelmente para casa dos 7 a 8%, a depender da subida forte aí da Selic nos próximos anos. Sobre a política de dividendos da Copel, está mais interessante do que nunca. Relaciona o lucro líquido, se tiver lucro líquido positivo, então distribui dividendos. E também relaciona com aquela alavancagem que vimos, dívida líquida sobre EBITDA. Como vimos, a Copel está abaixo, então entra nessa faixa, abaixo de 1,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, então a Copel poderá distribuir 65% do seu lucro líquido, limitado ao fluxo de caixa disponível, que é justamente o caixa gerado pelas atividades operacionais, menos o CAPEX, seus investimentos que está realizando. Então, atualmente, a situação da Copel, para as nossas projeções, é que ela poderá distribuir 65% do seu lucro líquido, que foi o que ela realizou com o seu lucro líquido de 2020. Então, vimos esse dividend yield extremamente expressivo na Copel de 14% a 15%. Dessa forma, temos aqui CPLE6 e CPLE3. Em geral, eu prefiro comprar a ação mais descontada, mas perceba que as ações CPLE6 recebem um dividendo superior de 10% em relação às ações ordinárias. Então, para você comprar as ações ordinárias, tem que acontecer um desconto significativo para que compense essa diferença do dividendo pago por ação. Ou seja, as ações ordinárias precisam estar cotadas cerca de 11 a 12% abaixo das ações preferenciais classe B para valer a pena no quesito dividendo. Bem, e vamos partir agora para projeções de dividendos e lucros. Aqui eu peguei o lucro líquido de 2018, 2019, 2020 e considerei o lucro líquido de 2021 dos últimos 12 meses, que pega o primeiro TRI de 2021 e até o segundo TRI de 2020. Então, na média, a Copel está com um lucro de 2,9 bilhões, considerando esse payout de 65%, então ela poderá anunciar 1,9 bilhão. Isso nos dá um dividendo projetado por ação de 69 centavos, então o preço teto seria de R$ 11,50. Pego o dividendo projetado e divido por 6%. O que seria esse preço teto? Até R$ 11,50 é provável que a Copel remunere em 6% o meu capital investido. Então, por exemplo, um dividendo projetado de 0,69 dividido por 5,80, é esperado que a Copel tenha um dividendo em torno de 11 a 12% para 2021, sendo conservador aqui na companhia. Mas iremos realizar também outras projeções em casos pessimistas e otimistas. Então, o que é que eu fiz? Porque a Copel teve resultados extraordinários em 2020. No primeiro TRI, a Copel lucrou aproximadamente 800 milhões de reais. Então, no cenário otimista, eu fiz a suposição que no segundo, terceiro e quarto TRI, a Copel continue lucrando 800 milhões de reais por trimestre. Isso nos dá um lucro projetado de 3,2 bilhões. Payout de 65% é um dividendo de 2,1 bilhões. Dividendo por ação projetado, 77 centavos. Preço teto sobe mais um pouco para R$ 12,80. Qual seria o dividend yield projetado? Basta pegar 0,77 e dividir por 5,80. Então, o dividendo projetado seria de 13,2% de dividend yield nas estimativas otimistas. Aqui eu fiz a média.
E o cenário otimista, eu fiz uma suposição de um lucro líquido por trimestre de 600 milhões de reais. Mesmo no cenário mais pessimista, é esperado um dividendo por ação de 57 centavos e, nessa estimativa pessimista, o preço teto é de R$ 9,50. Então, na estimativa mais pessimista que eu fiz aqui, considerando lucros trimestrais de 600 milhões na média, a Copel tem um preço teto de R$ 9,50 e um dividendo projetado de 57 centavos por ação. Nas cotações atuais de hoje, isso nos dá um dividend yield projetado em torno de 10% nas cotações atuais, em torno de R$ 5,50 a R$ 6,00. Dessa forma, estamos enxergando uma relação risco-retorno muito interessante para ações da Copel, já que é uma empresa que tem resultados sólidos há décadas e, com essa nova política de dividendos, está mais interessante do que nunca. Segundo ponto interessante, preço sobre lucro médio histórico de 7,5 vezes, observando desde 2011. Cuidado com esse preço sobre lucro atual de 3,8 vezes, porque a companhia teve efeitos não recorrentes, então seu lucro líquido subiu mais um pouco. Então qual seria o preço sobre lucro projetado para 2021? Considerei o valor do mercado atual da companhia de 15 bilhões de reais e esse lucro líquido projetado para 2021, pessimista 2,4 bi, otimista 3,2 bi, como no slide anterior. E com isso, nos dá um PL projetado para 2021 de 4,7 vezes no cenário otimista e no cenário pessimista de 6,2 vezes. Como a média do preço sobre lucro desde 2011, o mercado precifica ações da Copel em torno de 7 a 8 vezes lucro. Isso nos dá um potencial de valorização em torno de 21% até 60% nas suas cotações para quem estiver comprando hoje. Lembrando, isso aqui é potencial. Eu não estou afirmando se as ações irão se valorizar ou não. Mas como estamos vendo, as ações estão descontadas sim, tem boas perspectivas futuras, a companhia está investindo, atua em um setor ultra perene e muito interessante na parte de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, sendo que, como vimos, boa parte é oriundo da parte de geração e transmissão, que é um segmento extremamente rentável, com boas margens e que possivelmente continuará sendo lucrativo por vários anos. Além do mais, observando o preço sobre valor patrimonial, está um pouco acima das suas médias, sim, porque basicamente o patrimônio da companhia permaneceu estável e as cotações subiram forte nos últimos anos, principalmente desde 2019 até então. Mas mesmo assim, olhando para o PL, projeções de lucros e os investimentos da companhia, comprando abaixo do valor patrimonial, você não estará fazendo um mau negócio. Lembrando que qual é o risco de comprar abaixo do valor patrimonial? Quase zero nesse tipo de companhia. Porque companhia extremamente lucrativa há décadas, nunca apresentou prejuízo. Então, os riscos são mínimos de investir na Copel, exceto por causa do seu controlador, o estado do Paraná, mas paciência, é uma empresa lucrativa, tem boas projeções, tem uma política de dividendos interessante, então faz muito sentido em pensar em analisar na companhia e inserir em carteira. E bem pessoal, por isso era isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então até o próximo vídeo e forte abraço.